todas as coisas visíveis e invisíveis. Pela fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem cremos em Jesus, poderoso Cristo, Filho de Deus Pai, fez-se peregrino, habitou entre nós e nos deu a própria vida. Pela fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Cremos no Santo Espírito Divino, sua essência vem do Pai, do Filho, na igreja do Deus verdadeiro congregamos. Pela fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Deste fé ao homem pecador. A graça e a paz do Senhor para todos que se encontram aqui na igreja, mas também para aqueles irmãos que nos acompanham via internet. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, meus irmãos. Que Deus possa estar confortando, fortalecendo nesse momento tão difícil que passamos. Irmãos, antes de orar, iniciando o culto dessa noite, estamos mais uma vez, pelo um decreto do nosso governador, impossibilitado
de cultuar aqui na igreja presencialmente. Mas graças a Deus que Ele nos dá uma ferramenta como a internet para que possamos também cultuar, mesmo à distância, né, mas conectado, principalmente em amor e no Espírito Santo de Deus. Graças a Deus por essa ferramenta. Como já falei, irmãos, estamos passando por momentos difíceis, principalmente há um ano com essa pandemia. Mas, irmãos, muitas vezes, e eu penso assim, que essa pandemia veio para nos mostrar a nossa fragilidade, para mostrar que Deus ainda permanece no controle, que Deus é o Senhor de nossas vidas. E essa pandemia talvez venha para mostrar a cada um de nós, cristãos, que somos totalmente dependentes da graça, da misericórdia e do favor imerecido de Cristo. Irmãos, porque eu já falei isso aqui na igreja, que vivemos a pior geração de todos os tempos de cristão. Um cristianismo pobre, fraco, medíocre, espiritualmente falando. Cristão mimados, que muitas vezes não conseguem ouvir uma repreensão, uma exortação, uma disciplina, não querem ouvir pregações que confrontem o seu pecado, os seus erros, que querem sair da igreja, que querem se desviar. Ou seja, vivemos um cristianismo muitas vezes de faz de contas. Irmãos, somos mais de 50 milhões de cristãos no Brasil e nunca se houve tanta corrupção na política, na vida cotidiana e também dentro das igrejas. Então, irmãos, um cristianismo muitas vezes faz de conta, e talvez isso venha nos mostrar como tem crescido falsos pastores, falsas igrejas, ensinando um falso evangelho e produzindo falsos crentes. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Então, muitas vezes essa pandemia veio para nos mostrar o nosso lugar de servo e o lugar do nosso Deus como Senhor de nossas vidas. Porque muitos cristãos, muitos líderes, muitos pastores estão querendo se colocar no pé de igualdade com o nosso Deus e não são. Nós temos que reconhecer a nossa pequenez e a grandeza do nosso Deus. Irmãos, tenho certeza que tudo isso vai passar. Mas se não passar, que possamos estar firmes na sua palavra, dedicado no seu amor, porque essas perseguições vão vir para nós e é fruto, né, daquilo que está escrito em Apocalipse, que nos últimos tempos virão perseguições, né, virão doenças incuráveis, virão guerras de nações e possamos estar preparados para tudo isso, nos fortalecendo espiritualmente. E repito, vivemos uma geração fraca, onde as pessoas e os irmãos querem fazer tudo, cantar, gritar, pular, rodopiar, orar em línguas, mas esquece do principal, de obedecer à santa palavra de Deus, de obedecer ao Deus vivo. E muitas vezes isso tem acontecido por culpa da humanidade. E que Deus, irmãos, possa ter misericórdia de nós e que possamos olhar para o alvo que é Cristo Jesus, um amor incondicional para conosco. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu convido você em casa a orar nesse instante comigo, iniciando o culto dessa noite. Que Deus possa agraciar e desde já possa falar aos nossos corações por intermédio da sua palavra, por intermédio da pregação do pastor Humberto, que já se encontra aqui conosco. Que Deus possa capacitar o seu servo grandemente e que ele possa ser instrumento na mão do Senhor. Vamos orar nesse instante.
Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por estarmos aqui, Pai, em Tua casa, conectado com os irmãos via internet. Que o Senhor, Pai, possa continuar abençoando a vida de cada um de nós. Nós queremos Te louvar, Pai, porque apesar de estar passando por um momento difícil, que é essa pandemia, Deus, que momentos difíceis em nossas vidas, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, é o Senhor quem tem nos fortalecido, é o Senhor que tem erguendo a sua igreja, levantando homens e mulheres para estar orando, clamando ao Senhor, porque necessitamos, Senhor, que o nosso espírito possa estar preparado, Senhor, para tudo e para todas as coisas. Deus, que o Senhor possa, desde já, Pai, falar aos nossos corações por intermédio dos louvores, por intermédio da Tua palavra, que o Senhor, Pai, possa capacitar o Teu servo Humberto, Deus, que ele possa falar aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir, e que o Teu nome possa ser exaltado nessa noite, que o Teu nome possa ser engrandecido nessa noite, e que tudo que viemos fazer aqui, seja com os irmãos em casa também, possa glorificar o Teu santo nome. É por isso que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido aos irmãos em casa a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 3. Salmo de número 3, que diz por título, Confiança em Deus na adversidade. E diz, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares de povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Que Deus possa acrescentar essa palavra em nossos corações, que Deus possa nos fortalecer grandemente. Eu convido mais uma vez você que está em casa a fazer uma oração dessa feita de contrição, confessando os nossos pecados na presença do nosso Deus. Faça isso com a sua família, ore junto com a sua família, mas faça essa oração individualmente, porque é você e Deus confessando as suas faltas. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez queremos Te louvar e Te bendizer. Te louvar, Pai, porque o Senhor é o Deus que conhece nossas vidas, e Te louvar porque o Senhor é o único capaz de perdoar os nossos pecados. Nesse instante, Pai, queremos entregar as nossas vidas na Tua presença. Deus, queremos confessar as nossas faltas, as nossas culpas, os nossos pecados, a nossa negligência. Deus, muitas vezes os nossos pensamentos errôneos. Que o Senhor, Pai, possa perdoar toda falha, toda falta, Senhor. Deus, que aquilo que não Te agrada. Que o Senhor, Pai, possa perdoar, Pai, toda malícia do nosso coração. Deus, que o Senhor possa nos purificar e nos proteger da investida do inimigo. Que o Senhor, Pai, possa perdoar as nossas transgressões. Deus, certo dos pecados perdoados, não por nós mesmos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Queremos Te louvar e Te agradecer por esses pecados perdoados, e que o Senhor possa nos ajudar a não vir cometer mais. Deus, é isso que Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nesse instante, irmãos, antes de passar para o louvor, para o Ministério de Louvor, eu queria ler as perguntas aqui do nosso catecismo de Heidelberg, que é a pergunta de número 95 e a de número 96,
Pergunta de número 95. Que é idolatria? Resposta: idolatria é inventar ou ter alguma coisa em que se deposite confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. Pergunta de número 96. O que Deus exige no segundo mandamento? Resposta: não podemos de maneira alguma representar Deus por imagem ou figura. Devemos adorá-lo somente da maneira que Ele ordenou em sua palavra. Que Deus possa continuar nos abençoando. Eu passo nesse instante a oportunidade ao Ministério de Louvor, e após o Ministério de Louvor, eu passo a oportunidade para a pregação do pastor Humberto, e que Deus possa continuar nos abençoando. Graça e paz, meus irmãos. Grande alegria para nós estarmos aqui hoje, né? Louvando ao nome do Senhor. Salmos 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E é por isso que nós não temeremos, né? Porque Ele está conosco. Então, em meio a dias difíceis, a dificuldades, a coisas que nós não entendemos, o Senhor continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro. E é essa esperança que nós temos, essa é a nossa alegria. Então, nesse sentido, nós vamos louvar ao Senhor nessa noite, com uma canção que diz: toma o meu coração. Que você possa, nesse momento, se render ao Senhor e pedir que o sirva e o adore de todo o seu coração. Amém. Vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo, te adorar.
Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma meu coração, Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. E ainda nesse sentido de louvor e adoração ao Senhor, nós sabemos que o nosso Deus é soberano e Ele reina acima de tudo e de todos. E Ele continua soberanamente no controle. Ainda que muitas vezes nós duvidemos ou questionemos algumas coisas, mas Ele continua no controle. Mesmo diante de hoje a gente não poder estar reunido, né, em comunidade, mas nós sabemos que o Senhor habita no meio dos louvores. E é nesse intuito que a gente vai continuar dizendo que o Senhor reina sobre nós, reina sobre as nossas vidas, reina sobre o seu povo, e Ele é soberano. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre
os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Que nossa alma bendiga o Senhor Jesus, que a nossa alma bendiga o seu santo nome nessa noite, que você ainda continue nesse sentido de adoração ao Senhor, clamando a Ele, chamando Ele para perto de você e bendizendo ao seu nome. Bendigo minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome. Ele é quem perdoa os pecados e sara toda a dor. Bendigo minha alma ao Senhor e se recorde de todos os teus benefícios, pois é quem redime a vida da perdição. É Ele quem enche a minha boca de adoração, renova as minhas forças quando fraco estou. Faz notórios seus caminhos desde a criação, e aos que o temem manifesta o seu eterno amor. Aleluia, louvo minha alma ao Senhor, entoa-lhe o espontâneo louvor. Lábios. Aleluia, louvo minha alma ao Senhor, entoa-lhe o puro louvor que nasce no meu coração. Bendigo minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome. Ele é quem perdoa os pecados e sara toda a dor. Bendigo minha alma ao Senhor e se recorde de todos os teus benefícios, pois é quem redime a vida da perdição. É Ele quem enche a minha boca de adoração, renova as minhas forças quando fraco estou. Faz notórios seus caminhos desde a criação, e aos que o temem manifesta o seu eterno amor. Aleluia, louvo minha alma ao Senhor, entoa-lhe o espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios.
Sabes quando me assento, sabes quando me levanto. Esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces meus caminhos, conheces meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já conheces todas. Com teu poder me cercas, por trás e por diante, e sobre mim pôs tua mão, e sobre mim pôs tua mão. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, guarda-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Pra onde me ausentarei do teu Espírito? Pra onde fugirei eu da tua face? Se subo aos céus, se subo aos céus, ou mais profundo vou, tu também estás lá, tu também estás lá. Se eu tomar as asas da alvorada, Pra habitar além do mar, ali tua mão vai me guiar. Teus olhos me encontraram no ventre ainda informe. Meus dias no teu livro ali já foram escritos. sonda-me, ó Deus, Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus. sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Sonda-me, ó Deus, Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus. sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Sonda-me, ó Deus, Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus. sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me.
Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Que Deus nos abençoe nesta noite em que nos reunimos via internet para louvarmos a Deus. Os irmãos que estão aí conectados podem ouvir a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor não volta vazia, ela sempre cumpre o propósito de Deus para as nossas vidas. Agradeço ao reverendo Jack Marcel, que me fez o convite para estar aqui nesta noite trazendo a palavra do Senhor aos corações dos irmãos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor assim nos conduza em tudo. Cada parte constitutiva deste culto seja para a honra e glória do nome do Senhor. E nós, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor nesse instante, lá em 2 Timóteo. Nós vamos ler no capítulo 4 e nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. 2 Timóteo 4, do verso 1 ao 8, que diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra lida. Dá-nos, ó Pai, a tua instrução, a iluminação do teu Espírito em nossos corações, para que, o Senhor, possamos falar de ti, ó Pai, não de nós mesmos, mas falar, ó Pai, iluminados pelo Espírito Santo, que o teu Espírito, Senhor, venha colocar em nossas mentes, ó Deus, a tua vontade, os teus propósitos, os teus desígnios para nós nesta noite. Ó Deus, abençoa cada irmão que assiste. Ó Deus, que o teu Espírito vá ao encontro do seu coração, da sua mente, para que, ó Pai, essa palavra possa, Senhor, fazer aquilo que tu tens, ó Deus, designado em sua vida, dando-nos a tua graça e assistência do teu Espírito, sem a qual não podemos, ó Pai, compreender a tua palavra, nem ela se tornará eficaz em nossas vidas. Assim te oramos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amados irmãos, nós temos um texto aqui em que o apóstolo Paulo está se dirigindo a Timóteo, aquele que estava aprendendo dele, o seu pastor jovem, instruído pelo apóstolo Paulo. Nós temos visto, irmãos, nos últimos dias muitas mudanças que têm acontecido no nosso século. Nos últimos dias, nós temos vivenciado momentos difíceis, nós temos vivido momentos assim, muitas vezes que têm nos trazido tribulação, tristeza, devido à pandemia que tem assim graçado no mundo e crescido e às vezes ceifado vidas, deixado outras pessoas acamadas. São momentos difíceis, são mudanças as quais nós temos experimentado, mas não apenas essas mudanças no âmbito da saúde e no âmbito do trabalho, daquilo que afetou a vida do cotidiano, do nosso cotidiano, foi duramente assim afetado a nossa vida, mas temos enfrentado também outras mudanças, as quais
vem se realizando ao longo destes anos. O avanço da tecnologia. A tecnologia teve grandes avanços na humanidade. Nós vimos que hoje é possível nós estarmos aqui falando, pregando essa palavra, e qualquer pessoa de qualquer país do mundo pode ter acesso através da rede mundial de computadores. O mundo avançou na sua tecnologia, o mundo avançou em muitos aspectos também da qualidade de vida. Mas houve também outros tipos de mudança, que só não foram nesse sentido já falados aqui. O mundo mudou também em seus valores, na sua ética, nos seus costumes, nos seus padrões morais. E isso, irmãos, tem afetado grandemente a vida da sociedade e também da igreja. A mudança não foi, contudo, nesse sentido para melhor. Hoje, países estão aprovando o aborto, o assassinato de vidas nos ventres maternos, às vezes por simplesmente um capricho de quem não quer trazer um filho ao mundo. A pedofilia está sendo tratada por muitos ativistas como uma doença, para livrar da culpa aqueles que assim a praticam. Os meios de comunicação, alguns deles têm assim promovido essa visão da pedofilia como se fosse uma doença, isso assim eximindo aqueles que a praticam como se fosse alguma coisa normal, dentro do sentido simplesmente de um distúrbio psicológico, mas que não é passível de punição. Temos visto, irmãos, as ideias como ideologia de gênero, que nega a realidade dos sexos. Um hospital lá na Inglaterra, no Reino Unido, está evitando o termo leite materno e substituindo este termo leite materno por leite humano, como se houvesse uma outra possibilidade de vir leite a não ser da mulher. Então, para incluir, serem mais inclusivos, eles dizem não é leite materno, é leite humano. Mas nós não vemos homens dando leite, né? Então são absurdos como esses que têm acontecido no mundo, mudanças para pior, e a Bíblia assim já anunciava isso, essas mudanças para pior. Irmãos, nós temos aqui um texto que fala dessa necessidade de se pregar a palavra de Deus no mundo onde as mudanças muitas vezes são para pior. O homem está perdido no seu gênero, na sua condição humana. A queda fez com que o homem perdesse aquela condição espiritual de perfeição, da ausência do pecado que só aconteceu ali no Éden. E o homem passou a ser pecador. E sendo pecador, ele está sujeito a toda sorte de distorções morais, as quais aqui nós já falamos em algumas delas. E aqui o apóstolo Paulo está advertindo, exortando Timóteo, dizendo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Conjuro-te perante Deus, para pregar a palavra, seja a tempo e a fora de tempo, correndo a carreira da fé. Em primeiro lugar, irmãos, pregando a palavra. O verbo usado aqui para conjuro-te é o verbo que dá a ideia de testemunhar sob juramento, alguém que está jurando que vai fazer isso, como se estivesse diante de uma corte, e ele afirma isso, dizendo que ele vai pregar, ele está jurando isso: conjuro-te, que você possa fazer isso perante Deus. E na verdade, irmãos, aqui aponta para a supremacia da palavra de Deus, que a palavra de Deus é suprema.
A palavra de Deus não pode ser substituída, a palavra de Deus não tem prazo de validade, a palavra de Deus não foi dirigida para uma determinada geração, povo, ou época, ou cultura. A palavra de Deus é universal e ela tem, de fato, orientações para toda a humanidade. Ela tem a palavra vinda de Deus para qualquer povo, em qualquer nação e em qualquer língua, e essa palavra é suprema. Então nós vemos aqui, irmãos, que essa palavra deve ser pregada de forma enfática e a qualquer tempo. Conta-se a história de um clérigo de uma igreja na Inglaterra que foi gloriosamente salvo, e quando Jesus mudou sua vida, ele começou a pregar o evangelho em toda a sua paróquia, termo usado lá pela igreja da Inglaterra, igreja anglicana, eles falam assim, paróquia, embora não seja igreja católica, e todos foram salvos. Então ele começou a pregar nas paróquias vizinhas, e os clérigos dessas outras paróquias ficaram ofendidos. Eles pediram ao bispo que fizesse o homem parar de pregar. Quando o bispo confrontou, ele disse assim: ouvi dizer que você está sempre pregando e parece que não faz mais nada. O homem mudado respondeu assim: bem, bispo, eu só prego durante 2 tempos do ano. E o bispo disse: fico feliz em saber disso. Que tempos são esses? E ele respondeu: há tempo e fora de tempo. 2 tempos do ano, há tempo e fora de tempo. Irmãos, nós devemos pregar essa palavra sempre, porque ela é a palavra de Deus, não é a palavra de homens, não é um decreto de lei, ela é a palavra de Deus, e como tal ela deve ser pregada. Ele diz aqui: prega, insta, quer seja oportuno, quer não. Pregando a palavra. A palavra de Deus não tem prazo de validade, não foi escrita para uma geração, mas ela foi escrita para todos os povos, de todas as épocas e de todos os lugares e idiomas. Mas o texto adverte, irmãos, que haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que significa isso? Que eles não querem ouvir de fato a palavra de Deus, querem ouvir aquilo que eles gostam. Eles querem ouvir aquilo que lhes agrada e não a palavra de Deus. Veja aí o texto: pois haverá tempo, está aqui falando no futuro. Será que nós chegamos a esse tempo? Será que nós fazemos parte aqui dessa profecia? Com certeza, irmãos, porque nós vemos que muitos aí já não estão mais querendo ouvir a palavra, já não querem mais ouvir a Bíblia, querem ouvir histórias, querem ouvir simplesmente palavras de incentivo, de ajuda, de autoajuda, palavras que falem sobre conquistas, galgar posições neste mundo, riqueza, saúde e prosperidade. Não estão querendo ouvir a palavra do Senhor naquilo que é necessário, naquilo que eles precisam de transformação em suas vidas. E diz aqui, irmãos, que eles se cercarão de mestres, cercar-se-ão de mestres. Eles não querem ouvir a doutrina, a sã doutrina. Então, o que eles fazem? Se cercam de mestres que digam o que eles querem ouvir. Quando nós, irmãos, estamos pregando a palavra de Deus, a nossa preocupação não é agradar você, não é agradar o público, não é receber aplausos. Os falsos profetas sempre recebiam aplausos, porque eles diziam às pessoas aquilo que elas queriam ouvir. Mas os profetas de Deus, alguns deles foram até mortos, porque eles pregavam aquilo que o povo precisava ouvir, aquilo que eles necessitavam ouvir, não aquilo que eles queriam ouvir, mesmo que fosse a denúncia do seu pecado, mesmo que fosse aquilo que não lhes traria satisfação. Nós vemos que João Batista, quando ali denunciou o pecado de Herodes, ele não ficou satisfeito com aquilo, mas João Batista estava ali para denunciar o seu pecado, para colocá-lo na posição em que ele estava, de pecador e transgressor da lei de Deus.
O apóstolo Paulo disse que não pregava para agradar a homens, porque se ele assim o fizesse, já não seria servo de Cristo. Jesus disse que os falsos profetas são aqueles que pregam para que as pessoas os aplaudam, não é? Quando os fariseus se colocam nas praças para serem louvados pelos homens, e eles ali fazem longas orações para serem vistos pelos homens. Mas na verdade, irmãos, a palavra de Deus é para o nosso ensino, para o nosso proveito e para a nossa salvação. E diz, irmãos, que esses não vão querer ouvir a palavra de Deus, vão se cercar de mestres, como que sentindo coceira nos ouvidos. Ou seja, é uma palavra que incomoda, é uma palavra que não agrada, ela desagrada, os seus ouvidos ficam coçando, querendo se livrar o mais rápido possível daquela palavra. Quantas vezes, irmãos, nós vemos pessoas assim, que resistem à palavra de Deus? Você vai pregar o evangelho, eles não, deixa para outra hora, agora não, eu estou ocupado. E quando você começa a pregar, a pessoa já fica inquieta, querendo mudar de assunto, querendo ouvir outra coisa, porque o evangelho, a palavra, confronta o homem no seu pecado. Mas é isso que ele precisa ouvir para que ele possa ser transformado e ser salvo. Então, irmãos, nós vemos aí que essa palavra deve ser pregada com autoridade. Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 2. Aí você só vira a página voltando. 2 Timóteo 4, aliás, esse nós já lemos. 2 Timóteo 1, verso 8. 2 Timóteo 1, verso 8. Ele diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Lá em 1 Coríntios, aliás em Romanos, capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho que transforma, o Evangelho é que salva, é que muda a vida do homem. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13, ele diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. As sãs palavras que ele ouviu do apóstolo Paulo são essas palavras de vida, palavras de salvação, palavras de vida eterna. São sãs palavras porque tudo aquilo que provém de Deus é são, tudo aquilo que provém de Deus é puro. Aquilo que provém do homem é doentio, é pecaminoso, mas o que provém de Deus é santo e é puro para transformar a vida do homem. 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, ele diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Participa dos meus sofrimentos. Irmãos, esse é uma exortação do apóstolo Paulo que nós não gostamos de ouvir, né? Quem quer participar do sofrimento? A gente quer participar de festa, quer participar de aniversário, a gente quer participar de comemorações, celebrações, mas participar dos sofrimentos é algo que ninguém quer. Mas ele diz que o bom soldado de Cristo participa desses sofrimentos em Cristo Jesus. Irmãos, como nós sofremos no mundo de hoje. O verdadeiro cristão sofre todos os dias. Nós sofremos. Por que nós sofremos? Porque nós somos muitas vezes confrontados pelo erro. Nós somos confrontados pela injustiça de governantes, injustiças sociais, injustiças contra a nossa própria vida. Quantas vezes somos ridicularizados como cristãos, somos acusados, nós somos perseguidos, mas a Bíblia diz, irmãos, que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Então ele diz aqui
participo dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. O ministro não foi chamado para entreter as pessoas, para contar anedotas, piadas. O ministro foi chamado para pregar o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Charles Haddon Spurgeon, famoso pregador inglês, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele disse assim: chegará o dia em que, em lugar dos pastores alimentarem as ovelhas, haverá palhaços a entreter bodes. No lugar de pastores, no lugar de pregadores da palavra, pessoas fazendo a plateia rir, dar gargalhadas, tudo aquilo que as pessoas querem, mas deixam de anunciar a palavra de Deus, deixam de pregar o evangelho. O bom soldado de Cristo deve amar a palavra de Deus, mesmo quando ela vem nos confrontar, não é? Às vezes, não é porque nós somos sádicos, não é? Ou masoquistas, gostamos de sofrer, não é porque nós somos masoquistas, mas porque, irmãos, é agradável ouvir até mesmo a repreensão do Senhor, porque quando nós somos disciplinados por Deus, nós sentimos paz. Quando nós somos disciplinados por Deus, nós temos a consciência que nós somos filhos e não bastardos. Você não disciplina o filho do outro, você disciplina o seu filho. E Deus nos disciplina como filhos. Então, irmãos, até mesmo as repreensões que vêm da parte de Deus a nós são para nós motivos de alegria, porque nós estamos sendo ensinados por Deus. Deus não nos está entregando a nossa própria sorte. O Senhor nunca ordenou às pessoas, irmãos, que elas busquem o seu próprio prazer, mas sim que elas obedeçam a sua palavra. Correndo a carreira da fé. Em segundo lugar, irmãos, guardando a sobriedade e cumprindo o ministério. Verso 5, veja o que diz o verso 5 igualmente. O verso 5 diz: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Tu, porém, sê sóbrio, guardando a sobriedade e cumprindo o ministério. A palavra sóbrio, irmãos, é o oposto da palavra bêbado. Quando alguém está embriagado, essa pessoa não está sóbria, ela não está na sua consciência plena, ela está num estado de confusão mental. E é o contrário dessa palavra sobriedade. Aquele que está sóbrio é aquele que está com a sua faculdade mental perfeita. Ele não está sendo confundido por outros sentimentos, ele não passa o papel de ridículo como algumas pessoas que estão embriagadas. A sua mente está lúcida, é outra palavra que nós usamos para sobriedade, lucidez. A sua mente é clara, os seus pensamentos são claros. E nós devemos, irmãos, ter esses pensamentos lúcidos e claros, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. Timóteo estava ali para sofrer as aflições, mas cumprir o seu papel, cumprir a tarefa para a qual Deus o chamou. Nós, irmãos, tanto ministros de Deus como presbíteros, diáconos, líderes de igreja e os crentes em geral, fomos chamados, irmãos, para cumprir esse trabalho de pregar o evangelho. O evangelho é uma ordem para todos, não apenas para os pastores, como alguns pensam, não apenas para os presbíteros ou diáconos, ou aquelas pessoas que estão na frente dos trabalhos, mas para que toda a igreja seja evangelista, que toda a igreja anuncie aquilo que Jesus realizou na sua vida e a própria pregação da palavra de Deus. Então nós, irmãos, devemos pregar essa palavra com sobriedade, mesmo num mundo tão cheio de distorções da palavra de Deus e desvios morais. Em Filipenses capítulo 1, do verso 12 ao 14, diz assim: quero ainda, irmãos,
cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo estava preso quando ele escreveu aquela epístola aos Filipenses, e ele diz que as suas cadeias não foram empecilho para a pregação do Evangelho, mas ele usou mesmo aquelas circunstâncias para pregar o Evangelho. Ele pregava aos seus soldados que estavam à sua volta, ele pregava àqueles que estavam na prisão com ele, ele anunciava o Evangelho, ele não perdia tempo, ele pregava a tempo e fora de tempo. Ele estava cumprindo o ministério o qual Deus o entregou. A palavra de Deus, irmãos, diz o apóstolo Paulo também a Timóteo, não está algemada, a palavra de Deus não está presa. Você pode pesquisar agora em qualquer meio de comunicação e na internet, você vai encontrar países onde a pregação do Evangelho é proibida. As pessoas não podem pregar nem online. As pessoas não podem anunciar o Evangelho, elas são presas. Quantas pessoas estão sendo torturadas em vários países do mundo islâmico, na China, em lugares onde é proibido evangelizar e falar de Deus. Você tem que exaltar os homens, aqueles líderes políticos que se consideram semideuses. Você tem que falar da religião oficial deles. Se for lá no islamismo, você tem que pregar Alá, você tem que pregar Maomé, você tem que pregar o Corão, aquilo que eles consideram sagrado, mas a palavra de Deus não pode ser pregada. Muitos têm até sido mortos por anunciarem e pregarem o Evangelho, mas o apóstolo Paulo diz que mesmo assim, a palavra de Deus não está algemada, porque a palavra de Deus, irmãos, é como aquela enchente que vem e que derruba os obstáculos. Ninguém segura quando a água vem com toda a sua força, derruba barragens, derruba árvores, e ela vai avançando. Assim a palavra de Deus também, mesmo onde ela é proibida, Deus provê através da sua soberania e do seu plano salvar vidas aonde nós nem mesmo imaginamos que Ele está salvando e trabalhando e resgatando vidas das trevas. Correndo a carreira da fé. A nossa vida, irmãos, como crentes, é uma carreira. Nós estamos aqui neste mundo correndo para salvar as nossas próprias vidas, correndo do erro, correndo do engano, correndo daquilo que nos prende, correndo dos interesses pessoais, correndo das mentiras. Nós estamos sempre correndo e numa direção só. Não corremos para qualquer lado, também não andamos para trás, porque Jesus Cristo disse que aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás. A nossa carreira, irmãos, é sempre para frente, correndo a carreira da fé, aguardando a coroa da justiça. Veja aí, deixe sua Bíblia aberta e veja do verso 6 até o verso 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Aqui o apóstolo Paulo, irmãos, está falando acerca da sua morte. Ele diz: o tempo da minha partida é chegado. Paulo tinha consciência disso. O Espírito Santo já havia revelado a ele. O dia da sua partida estava se aproximando. Pela história, irmãos, nós sabemos que o apóstolo Paulo foi morto no tempo do reinado de Nero, um dos Césares, mais sanguinários, mais cruéis da história, que matou muitos cristãos nas arenas, comidos por feras, que matou queimados muitos cristãos, que tocou fogo em Roma.
para colocar a culpa nos cristãos. Então ele era como um demônio, era um homem a serviço do mal. E foi nesse tempo, no tempo de Nero, que a história, não a Bíblia, nos diz que Paulo foi decapitado. Ele foi martirizado, ele foi um mártir. Ele deu a sua vida pelo Evangelho. Então ele diz aqui: o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Como é maravilhoso, irmãos, chegar ao fim da vida com essa conclusão. Quantos irmãos ao longo da vida se perderam no meio do caminho? Existe um canto do nosso cenário que diz: quantos que corriam bem, de longe agora vão. Outros seguem, mas também sem calor, vivendo estão. Corriam bem, mas ao longo da vida houve alguma coisa que os desviou, tirou do caminho, tirou do propósito, tirou o foco, e começaram a olhar para outras direções. Assim como aquele povo que estava lá, saindo do Egito, caminhando em direção a Canaã, muitos ficaram no meio do caminho, não chegaram ao seu objetivo final, porque olharam em outras direções, preferiram as coisas do Egito, preferiram lá as coisas que lhes agradavam no Egito, as comidas do Egito, eles preferiam a terra do Egito a estar caminhando em direção à promessa de Deus. Então muitas pessoas, muitas vezes no caminho, mudam de direção. Mas o apóstolo Paulo chega ao fim da sua vida, dizendo assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combater o bom combate, irmãos, é fazer aquilo que Deus mandou fazer. Combater o bom combate é pregar a palavra com fidelidade. Combater o bom combate é dar o bom testemunho. Combater o bom combate é não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Completei a carreira, ou seja, ele não abandonou a carreira. Ele não se desviou do propósito que Deus deixou para ele. Ele combateu o bom combate e guardou a fé. Completei a carreira. É necessário chegar até o fim. Se um atleta correr em direção à linha de chegada, mas ele não chegar e não cruzar aquela fita que está lá, mesmo a poucos metros, ele não completou a sua carreira e não será coroado. É preciso chegar ao final. Completei a carreira, guardei a fé. Já agora me está guardada a coroa da justiça, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. No final do acerto de contas com Deus, Deus dará a coroa da justiça àqueles que foram fiéis até a morte. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Naquela época, irmãos, já havia as competições. Em Atenas já havia os Jogos Olímpicos. E aqueles atletas, eles corriam no estádio, e o apóstolo Paulo fala nisso, eles correm no estádio, eles correm para ganhar uma coroa corruptível. Uma coroa corruptível, por quê? Porque aquela coroa que eles usavam era uma coroa de pinho. Pinho é um vegetal. E os irmãos talvez já tenham visto aí, né? Aquela coroa com um raminho que faz assim para cima na cabeça. Aquilo ali era uma coroa que eles recebiam quando eles eram campeões. Vegetal, mas o que acontece com o vegetal? Murcha. Murcha. Então por isso que era corruptível, porque ela se acabava, ela se corrompia. Era esse tipo de coroa que eles ganhavam. 1 Coríntios 9, 24 a 27, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Nós corremos em direção à conquista
dessa coroa. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível, pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não combatendo no ar. Existe outra versão que diz, não desferindo golpes no ar, ou seja, perdendo tempo. Se você está simplesmente dando golpes no ar, você não está fazendo nada, não é? Está simplesmente perdendo o seu tempo. Paulo não fazia nada sem propósito. Ele não perdia tempo com coisas fúteis e inúteis. O seu propósito, o seu objetivo era agradar aquele que o chamou. E ele diz, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ele tinha preocupação, irmãos, de fazer o seguinte, olha, se eu estou pregando a palavra de Deus, eu não posso me contradizer. Se eu estou pregando a palavra de Deus, dizendo que as pessoas têm que ser fiéis, eu tenho que ser fiel também. Se eu estou pregando a palavra de Deus, dizendo que as pessoas devem buscar, em primeiro lugar, as coisas de Deus, eu também devo fazer isso. Porque se o pregador prega uma coisa e não vive aquilo que prega, isso desqualifica para o ministério. Se o crente prega uma palavra, seja no seu trabalho, seja no lugar onde ele estiver, e ele não vive aquilo que ele está pregando, ele é desqualificado. Porque as pessoas vão olhar, olha, aquilo ali é só da boca para fora, mas o seu testemunho é tudo diferente do que ele está dizendo. Então Paulo tem essa preocupação, ele dizia, antes subjugo o meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo, de alguma forma, não venha a ficar reprovado. Ter cuidado com a sua vida, ter cuidado com o padrão das palavras, não é? Você usar as palavras certas. Muitas vezes o cristão está num lugar público, falando palavrões, às vezes com conversas que não condizem com a sua condição de cristão, de pessoa transformada e nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, você tem que ter cuidado para que a sua vida como cristão e verdadeiramente cristão não se torne desqualificada. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Essa coroa será recebida quando o Supremo Pastor se manifestar. É o que nos diz o apóstolo Pedro. Lá em 1 Pedro 5,4 diz, e quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa de glória. Você sabe o que quer dizer imarcessível? Essa palavra é pouco usada, não é? Na língua portuguesa. Mas imarcessível quer dizer que não murcha. Essa coroa não murcha, não é? É diferente da coroa de pinho, aquele raminho de planta que vai murchar. Mas a coroa que Deus tem para nós é uma coroa que não murcha. Ela é uma coroa incorruptível, não perece, não fenece, não se acaba, ela é eterna e ela é chamada também de coroa da glória de Deus. Como é que tem, irmãos, sido a sua vida? Qual é o seu foco? Muitos cristãos hoje não pregam mais a palavra de Deus. Preferem viver de ideologias, preferem viver discutindo política, preferem viver defendendo suas próprias ideias. Você pode falar de política? Pode, não é errado, não é? Você falar, desde que você se coloque dentro da palavra de Deus. Não é errado você abordar outros assuntos. Aliás, o cristão não vive falando só da Bíblia o tempo todo. Nós somos pessoas como quaisquer outras, né? Temos a nossa vida normal também, mas irmãos, há muitas pessoas hoje que não falam mais de Deus, não falam mais de Jesus, né? Tem aquela época antigamente, né, quando as pessoas distribuíam folhetos, pregavam o evangelho, anunciavam, falavam de Cristo. Se tinha alguém do lado, já ficava incomodado para dar uma palavra àquela pessoa. Hoje, cada um vive correndo em busca dos seus próprios interesses. Não se lembram mais de pregar o evangelho, não estão mais preocupadas em testemunhar a palavra de Deus. Mas fazer isso, irmãos, é perder o foco.
A nossa tarefa neste mundo é anunciar o Evangelho a este mundo perdido, a um mundo sem rumo, a um mundo sem Deus, a um mundo de tanta impiedade, crueldade e maldade, a um mundo de tanto egoísmo, onde as pessoas vivem de forma egoísta e não olhando uns para os outros e para as necessidades do seu próximo. Então, irmãos, aqui finalizando, em 1 Timóteo 1, capítulo 1, 5 e 6, ele diz: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Uma fé não fingida, um coração puro diante de Deus e uma boa consciência. Que Deus assim, irmãos, nos transforme, nos molde segundo a sua vontade. Que possamos, neste dia, nesta noite, refletir acerca disso. Você tem buscado, assim, viver essa vida de fidelidade e zelo na pregação do Evangelho? Onde está o primeiro amor? Onde está a paixão, não é? Pelo Evangelho, pelas almas que perecem, por um mundo que precisa de Deus. Nós temos testemunhado, temos feito isso nos nossos dias. Que o Senhor assim nos capacite, que o seu Santo Espírito nos instrua na direção da sua vontade, de fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Vamos orar neste momento. Você mesmo onde estiver, na sua casa, baixe sua cabeça e peça a Deus que fale ao seu coração nesse instante. Senhor, neste instante, nós aqui, ó Pai, concluindo essa palavra, te pedimos, ó Deus, que ela não volte vazia, mas faça aquilo, ó Pai, que te agrada. Te pedimos, ó Pai, que cada um dos irmãos que assim nos escuta, seja, ó Deus, tocado pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, que essa palavra possa ser gravada nos seus corações, que o Teu Espírito Santo trabalhe no seu interior e nos molde segundo a Tua vontade. Dá-nos o Teu poder, dá-nos a Tua unção e que a Tua graça seja superabundante em nossas vidas, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. E que Jesus Cristo, Senhor, nosso Senhor e Salvador, possa ser pregado e anunciado a tempo e a fora de tempo. Abençoa esta igreja, abençoa a liderança desta igreja, o pastor desta igreja, e, ó Deus, cada irmão desta igreja, para a honra e glória do Teu santo nome. Em Cristo Jesus te oramos. Amém. Irmãos, com alegria que nós, neste momento, anunciamos, né, os aniversariantes e queremos orar pelas suas vidas. Que o Senhor abençoe ricamente a vida do nosso irmão Levi, nossa irmã Áurea, a nossa irmã Vicentina, nosso irmão Roberto e o pastor Tony. Agradecemos a Deus por mais um ano de vida que o Senhor concede a eles, que assim eles possam ser sempre firmes no Senhor, na obra do Senhor. Que Deus os abençoe, dando saúde, paz e que possam caminhar sempre na direção da vontade de Deus. Deus abençoe esses irmãos, nós vamos interceder por eles neste momento. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pela vida desses irmãos, ó Pai, que aqui foram citados, ó Pai, a vida do irmão Levi, a irmã Áurea, a irmã Vicentina, Roberto, o pastor Tony. Ó Deus, estamos em tuas mãos. Ó Deus, que eles sejam, Senhor, ricamente abençoados por ti. Protege-os, ó Pai, de todo o mal neste mundo e que, ó Deus, eles possam cada dia mais ser fiéis a Ti. Te louvamos, ó Deus, acrescente muitos anos de vida a eles, ó Deus, e que eles possam ser bênção aqui nesta igreja e onde quer que Tu os enviares. Nós te louvamos, te agradecemos, no nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Receber a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Irmãos, vamos passar para os avisos da semana. Terça-feira,
o conselho está vendo a possibilidade de fazer o culto de oração também online. De forma online, a gente vai estar passando no grupo da igreja durante essa semana, amanhã, provavelmente. A gente vai estar passando no grupo da igreja. Agora, quinta-feira, culto de doutrina, de forma online também. O pastor já fez isso quinta-feira. E domingo, pela manhã, escola dominical. Em forma, nesse novo planejamento nosso, de forma online. Então, irmãos, que Deus possa continuar nos abençoando, que você possa ter uma semana produtiva na presença do Senhor e que Deus possa nos fortalecer, nos guardar e que possamos ter uma semana melhor do que essa que se passou. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Meu Jesus.